Olá, amostrados e amostradas, está entrando no ar o podcast que você já conhece, que acompanha, que divulga, que está aqui toda semana ouvindo uma boa conversa, uma excelente conversa. É o Recife Amostrado da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional. Eu sou Lina Fernandes, mais uma vez recebendo aqui a nossa secretária Isabela de Roldan. Tudo bom, Isabela? Tudo bom, Lina? Oi, Que pessoal. bom. Feliz de estar aqui mais uma vez. E hoje a conversa é muito especial, não que todas as outras não tenham sido. Mas essa nossa convidada, Angélica Nobre, a quem a gente também saúda, né? E diz, seja bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra estar aqui, né, no Recife Amostrado. A gente estava aqui nos bastidores já conversando, né? As duas ali já, sabe, pensando em possibilidades que vão se tornar real para a cidade do Recife, para os recifenses. Mas eu vou começar por você, Angélica, porque esse programa é especial. É o Dia Internacional da Mulher, 8 de março, e o Recife Amostrado preparou esse programa especial, recebendo a Angélica, que é um exemplo de luta, de superação, e através da qualificação e do empreendedorismo, ela mudou a vida toda dela, da família dela, e está aí motivando outras pessoas a seguirem por esse caminho ou caminhos semelhantes. Ela é gestora ambiental, chefe de cozinha sustentável e fundadora do Angu das Artes. A Angélica Nobre acabou de nos dizer que tornou-se ONG, o Angu das Artes, né? Também. Então você está em céu de brigadeiro, Angélica, tá tudo maravilhoso? Tudo caminhando, né? E também, né, tem um outro empreendimento familiar que é o Bistrô do Alto. E nós vamos falar sobre isso. Você já foi, Com Isabela, lá? Ainda não. Vá, eu fui uma Tenho única que ir. vez, quero voltar. O lugar é super organizado, os pratos são lindos, gostosos. Ela vai Obrigada. falar mais sobre isso. E a vista é maravilhosa também, né? Muito obrigada. E ela estava dizendo que ela mora lá nessa casa, nesse imóvel. Isso, é minha casa. E no dia que eu fui tinha uma confraternização, a gente estava numa mesa grande, farta. Tava bem movimentado, né, Angélica? Foi verdade. Final foi do sim. ano passado. Foi sim. Que coisa. Graças a Deus, né? Já deu certo. Não vou dizer que tá dando certo, não. Já deu certo, né? Já são 3 anos de existência. 3 anos, vai do fazer bistrô. 3 anos do Bistrô, que tem uma história muito linda de início, né? Então que conta tem logo. a ver. Já conta, Ai, quero saber. É. Assim, né? Tenho que contar um pouquinho da minha história, né? Que é, eu sou, né, publicitária, não exerço a profissão e sou gestora ambiental. Por coincidência, eu tinha, né, quase 10 anos um projeto na comunidade no Alto Santa Isabel, zona norte do Recife, em Casa Amarela. E um gestor da prefeitura viu meu trabalho e me chamou para eu dar oficina de não desperdício de alimento pela Prefeitura do Recife. E assim eu fiz, né, por 4 anos, num programa que eu me orgulho muito, né, de ter servido, né, a essa gestão, a gestão passada e essa gestão com muito orgulho. Trabalhei por 4 anos dando oficina de gastronomia sustentável por um programa chamado Mais Vida nos Morros, né, que me abriu grandes portas, né, que me fez ser conhecida, reconhecida. E paralelo a isso, né, o projeto que eu tenho, que era para ser uma ONG, mas se tornou uma empresa, que se chama Angu Gastronomia Sustentável. O que é que o Angu hoje faz? A gente trabalha com 3 braços, né? A gente capacita pessoas, principalmente meu foco são mulheres, principalmente em situação de vulnerabilidade. Eu ensino as mulheres 4 viés. São 3 braços, 4 viés. Eu ensino a prática da sustentabilidade, não gerar o resíduo orgânico que contamina o meio ambiente. A prática do não desperdício do alimento como uma melhor qualidade de vida, a valorização total dos nutrientes, né? A economia doméstica, porque é comprovado quando você aproveita o alimento em sua totalidade, que elas nem imaginam que aquilo pode ser aproveitado porque não é resto, é sobra e parte do alimento tão nutritivo quanto. Ela gera economia doméstica, no mínimo 20% do orçamento com comida poderia ser resgatado você praticando, aproveitando integralmente o alimento. Caramba, 20%. 20% no mínimo. E a geração de renda. Eu pego essas mulheres hoje, o Angu das Artes, ele não tem um espaço físico, é um espaço itinerante. Então eu vou muito em projetos sociais, eu vou em comunidades e eu capacito essas mulheres, eu formo turmas, capacito, eu ensino essas pessoas o conceito do não desperdício e também a gerar renda. Muitas dessas mulheres são mulheres solteiras,
em situação de vulnerabilidade, tem muitos filhos para criar, ou tem um companheiro que não ajuda devidamente, e com esse complemento dessa renda, ela aprende a se alimentar melhor, e aquilo que ela produz, porque são praticamente, eu foco mais em doces e salgados que dá para ela vender e complementar a renda para dentro de casa. Então, assim, eu acho de suma relevância. E o Angu também tem um outro braço, que é palestrar, falar sobre esse tema tão importante que é a gastronomia sustentável e a sua importância, porque eu vejo que tem dois braços. Num lugar tem o desperdício de alimento, o desperdício de comida, e no outro braço tem o desperdício. Tem um desperdício e tem muita gente passando fome, muita gente com insegurança alimentar, porque não é você ter a comida na mesa. Muitas vezes você não tem as 3 refeições e muitas vezes, ou na maioria das vezes, você não alimenta com os nutrientes necessários para suprir as suas necessidades básicas. Então, muitas vezes as pessoas pensam que você está com aquele prato de muita gordura, aquele prato que muito não tem muito carboidrato, você está se alimentando bem. E as pessoas não têm consciência que o valor do nutriente muitas vezes está nas cascas, nos talos, que você desperdiça e joga fora, né? Tem esse viés de palestra que hoje o Angu vai para empresas falar de conscientização ambiental e do valor nutricional do alimento. E tem um outro viés que é também a minha grande paixão, que a gente trabalha com coffee break. O Angu precisa viver e sobreviver, e as empresas hoje, principalmente, nosso foco é o corporativo, chamam a gente para fazer coffee breaks, eventos onde todo o cardápio é voltado para o não desperdício do alimento. Tá, Angélica, e o que é que tanto tu faz? Eu faço no meu cardápio, para vocês terem uma ideia, eu tenho aquela jarra assim de suco de 5 litros, eu faço suco do caju e a fibra do caju eu tempero como se fosse frango e faço a coxinha. Então o caju tá ali e a fibra, né, que é bom para o nosso intestino, a fibra Sim. do caju, eu faço a coxinha de carne de caju. Eu faço um brigadeiro de casca de banana, eu faço um salgadinho com a casca dos legumes. Então é mostrar que a gente pode e deve aproveitar totalmente o nutriente. Fora isso, graças a Deus, né, depois de ter a empresa Angu das Artes, a microempresa, né, há acho que uns 8 anos, eu recentemente consegui fundar a ONG Angu das Artes. Então, com essa ONG, né, eu, graças a Deus, consegui fundar, tem um CNPJ, e agora eu vou correr atrás, né, de parceiros para poder fomentar e capacitar essas pessoas, que é o meu grande sonho. Ampliar teu público, teu alcance, né? Produzir alimentos para até gerar renda para elas mesmas, capacitar, né, que hoje é um outro viés. E, por conta do Angu das Artes, vou procurar, que eu falo muito, vou procurar resumir, por conta do Angu das Artes, pós-pandemia, a gente, né, eu e meus filhos estavam numa situação assim meia complicada, né? Aí eu participei de um edital, me inscrevi no edital, que é o edital do Fundo Baobá, que é uma ONG de São Paulo, eu acho, que é destinado para pessoas negras que trabalham com gastronomia e que moram em Recife. E eu me inscrevi nesse edital, muita gente, não sou ligada nisso, mas muita gente me mandou, eu me inscrevi, e dentre quase 300 inscritos, eu fiquei entre os 12, e ganhei mais de 20 mil reais para investir no negócio de gastronomia. Caramba, que foi o Bistrô? Não. Que é o Bistrô do Alto. Bistrô do então Alto. Eu não quis, eu digo não, vou fundar, né, o Bistrô do Alto, que foi uma amiga minha que eu amo, que deu o nome Bistrô do Alto, que foi Rainaya, um beijo para ela. Um beijo, Rai. A gente fundou o Bistrô do Alto e hoje é um empreendimento familiar. Quando o Rai disse, Angélica, coloca o nome Bistrô do Alto, porque está no Alto Santa Isabel, porque eu queria na minha casa, eu queria na comunidade fortalecer o empreendedorismo e o turismo na periferia. Hoje é um lugar que as pessoas vêm até de outros estados para conhecer. Para quem não conhece, viu, ficar ali na escadaria da Pai, no final da Estrada do Arraial. As pessoas vêm de todo lugar. E é um empreendimento familiar, fica na minha própria casa. Hoje é eu e meus filhos que cozinham, a gente se dedica 100%. Os nossos colaboradores é da própria comunidade, principalmente mulheres, né?
em pessoas, né, LGBTQIA+, enfim, que a gente abraça. Aí eu tenho como assim meus filhos, né, que são pessoas da comunidade que a gente abraça, que nos ajudam, a gente não faz nada sozinho. E hoje, graças a Deus, o bistrô é um lugar familiar, que eu fui ver o significado, é um lugar pequeno onde é um lugar pequeno regido pela família, onde a comida é feita pela família. Perfeito. Então é uma comida afetiva, uma comida regional, não é uma comida sustentável, embora a gente pregue isso lá, mas é uma comida nordestina, regional, e nosso intuito é que as pessoas que vão lá se sintam abraçadas por nós, né? Da família que está lá. Eu me senti. Eu Isabela também vai Obrigada. se sentir Eu quando ela for lá. Eu já achei Eu essa falo muito, descrição, já gente. amei. Isabela de Rodão é nutricionista, então essa Isso. conversa aqui, você Tô está em super. casa, Tô em né? casa. O que é que te empolga na história dela e no fazer dela, secretária? Tem uma coisa linda de Angélica. Primeiro dizer que eu sou fã, né? Adoro as coisinhas que ela faz, como ela às vezes manda uns potinhos para mim. Esse salgadinho que ela faz com as cascas dos legumes, minha gente, é assim, supimpa. E eu amo a tal da coxinha de jaca, de caju. Eu amo coxinha. Como eu não como mais frango, né? Sim. Por sinal, tá fazendo 11 anos esse ano que eu não como nada que morreu. Digo assim, porque os bichinhos morreram, né? E as pessoas comem o bichinho morto, eu não como mais. Brincadeiras à parte, mas é verdade. Tem uma coisa muito linda, né? Quando eu escuto a Angélica falando. A gente precisa entender, primeiro a ONU divulgou esses números, né? Sim. A gente desperdiça mais refeição do que tem famintos no mundo. Então, é uma coisa assim, inacreditável, né? O desequilíbrio imenso. absoluto, né? A gente desperdiça, eu não vou dizer em números exatos, porque eu não tenho esse número recordado na memória, mas é equivalente a 1 milhão de refeições por dia, quando a gente tem 800 e poucos mil famintos. Então, é um recorte significativo do desperdício. E o desperdício, além de causar fome, claro, porque se você está desperdiçando, tem alguém, tudo que você joga fora está faltando para alguém. A gente tem poluído o planeta, né? A gente tem superaquecido o planeta. Primeiro porque a gente tem extraído mais do que a gente consome, porque se eu estou desperdiçando é porque eu estou extraindo mais do que consumo. E o que eu descarto, e na grandíssima maioria das vezes, infelizmente ainda é uma realidade, eu faço compostagem na minha casa, mas eu sei que eu sou 1 em 1 milhão. Infelizmente, a forma de descarte não é adequada e eu tenho corroborado, eu tenho colaborado com o aquecimento do planeta. Então, quando você traz esse recorte da importância, primeiro, sob a ótica sustentável, né, do reaproveitamento integral do alimento. Quando você traz o recorte de que isso pode gerar renda para as famílias, e aí você traz uma coisa muito linda, né? Você traz a parte nutricional. Então, sim, você não está só pensando no desperdício, no que é sustentável, no que é a renda, mas você está trazendo um recorte de o desperdício, na grandíssima maioria das vezes, está atrelado com a carência nutricional. Porque um tanto de nutriente que compõe uma fruta não está só no que está dentro da fruta, está na casca da fruta. O legume é a mesma coisa. Então, eu frequento feira de orgânico. Quando eu compro minha cenoura ela é vendida com as raízes, com todo o talo lindo, verde, as folhas verdes que dão a cenoura para a gente. E a grande maioria das pessoas pega aquilo ali, e bota no lixo. E a gente consome só a cenoura. Quando a gente poderia, por exemplo, fazer um arroz, né? Um arroz temperadinho com as folhinhas da cenoura, né? Com esse talinho que a gente desperdiça, a gente poderia refogar ali e colocar no arroz, que ia ficar uma delícia, lindo, menos lixo, menos resíduo, mais nutriente. Então, assim, eu já acho por si só o desenho de tudo que você fez na sua vida até hoje. Eu, como estou agora à frente da Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional, fico super feliz de lhe ouvir, porque uma das missões que eu sinto no meu coração, que me foram confiadas aqui nessa secretaria, né, é de despertar talentos. Então, quando eu escuto você botando o seu talento para o mundo, isso é lindo, né? E com esse desejo de que mais pessoas acessem isso. Né, como forma de renda, como forma de uma boa alimentação, uma alimentação mais integrativa, mais completa nutricionalmente falando. Inclusiva, como você falou, né, que é uma palavra que convém a gente colocar, inclusiva. Pois é, porque quando a gente fala da alimentação inclusiva, é uma alimentação que todo mundo come, né? Porque, por exemplo, eu não como carne, mas necessariamente quem come carne pode comer uma refeição sem carne. Eu não como açúcar, mas com a Angélica agora eu posso comer. Pode comer, porque ela faz os docinhos lá sem açúcar. Então, o que é possível a gente trazer desses ensinamentos que você traz, né? Então, como é que a gente pode, eu diria que,
incentivar, estimular, te apoiar para que mais pessoas alcancem esse conteúdo, sabe? Acho que é a grande missão da gente nessa vida, né? Ninguém está aqui para viver para si, né? Perfeito. A gente veio para viver para o coletivo, né? Pobre de quem acha que só tem que ter prazer e felicidade plena individual e que assim siga a vida. Não é bem por aí, né? A gente é verdadeiramente feliz quando a gente está somando na vida de alguém. E isso é lindo. Deixa eu perguntar, Angélica, o que é que despertou em você o interesse por temas como sustentabilidade, meio ambiente, reaproveitamento dos alimentos? É algo que já tinha anteriormente na sua vida, infância, adolescência, alguém que você encontrou no meio do caminho e acendeu essa luz? Aí, quando chega nessa parte, eu sempre... Eu já sei, eu me lembrei de uma conversa que a gente teve num grupo de WhatsApp. Sim, sim. É uma parte que me toca muito, porque... Eu sempre pulo essa parte, eu não Vixe falo, Maria. mas eu vou falar. Foi sem querer. Porque assim, eu tenho muito orgulho A em culpa dizer... é de Emerson Saboia que fez a pergunta. Como eu falei assim logo de início, eu sempre tive outra profissão. Eu era publicitária e trabalhava como design gráfico. Trabalhei por quase 20 anos. E deixei essa profissão por quê? Por problema de saúde, eu digo, eu vou ressignificar minha vida, sair do emprego. E foi assim que eu comecei a ver a comunidade com outro olhar e abrir um espaço físico. Foi quando tudo começou, né? Eu já tinha formação em gestão ambiental, me despertou esse interesse, sempre gostei de estudar, né? Tive, né, depois dos 30 anos, eu já tenho 50, mas depois dos 30, eu fui fazer a primeira faculdade, né? Por conta do governo Lula, então eu tenho muito orgulho disso, né? Consegui 100% de bolsa. E me despertou esse tema ambiental e eu fui fazer uma segunda faculdade. Essa segunda eu paguei, que foi na antiga Exurb, ali na Rosa e Silva. Sim. E eu queria um tema que mexesse, que fizesse a diferença na vida das pessoas. Eu fiz essa pós em gestão ambiental. Porém, já tinha algo enraizado em mim que eu sempre nunca gostei de desperdiçar comida. Nunca gostei de desperdiçar na minha casa, nos meus filhos, na minha vida. Eu digo, olhe, isso aqui a gente não joga fora, isso aqui a gente aproveita. Eu falei muito de cascas, mas hoje a sobra do meu arroz, eu bato no liquidificador, eu faço uma torta para jantar de noite. Eu evito o desperdício. Isso foi uma coisa que sempre teve na minha vida. Quando eu comecei essa questão ambiental e o lado social me aflorou muito, eu comecei a frequentar alguns lugares, um deles foi o Porto Social, e lá sempre eu me deparei com um amigo, que eu tenho um amigo grato assim, da vida, que é Pedro Verda, e ele me fez uma pergunta. Pedro Verda. Pedro Verda, ele fez uma pergunta a mim, Angélica, você fala de sustentabilidade, mas você fala, é sua paixão, dá para ver que é o não desperdício de alimento, mas isso é o seu propósito? Eu fiz, ele fez, Angélica, procure saber por que você gosta tanto disso, porque isso te toca tanto, porque isso, você respira isso, né, hoje em dia. Até então você não tinha parado para pensar nisso. Eu não tinha pensado por que esse tema na minha vida foi sempre recorrente e que se tornou um projeto e que se tornou um propósito de vida. E eu comecei a me perguntar, eu não achava a resposta. E um belo dia eu só perguntava a Deus, por que eu gosto disso? Isso ficou na minha cabeça. E você acredita, eu com 50 anos, faz uns 2 a 3 anos que eu vim saber o porquê que eu gosto disso. Então conte pra gente. Porque na minha infância, a minha mãe, eu perdi meu pai muito cedo porque ele era alcoólatra. Meu pai faleceu com 40 anos. Aquela vida de comunidade que meu pai embriagado chegava, batia na minha mãe. Muitas vezes eu me deparava com aquela cena, cresci vendo essa cena. E minha mãe, para dar de comer a mim e a meu irmão, que eu tenho um irmão, ela fazia 3 coisas. Ela fazia faxina para fora, ela lavava roupa e ela criava porcos. E muitas das vezes a gente não tinha o que comer. E minha mãe tirava a comida dos porcos para alimentar a mim e a meu irmão. E isso eu acho que ficou na minha mente ficou por toda lá, a infância. né, Isabela? Ficou no inconsciente dela. Para você ter uma ideia, eu me lembro muito, hoje eu me lembro, eu não lembrava de uma cena que minha mãe pegava aquelas tomates da feira e ela levava, né, numas latas para dar aos porcos. E ela pegava os tomates que não estavam não estavam estragadas. Sim. Aí o que ela fazia? Ela lavava, depois ela
colocava numa bacia, colocava água sanitária, deixava 20 minutos, enxaguava na torneira e depois fazia um molho de tomate, que era o alimento meu e do meu irmão, com pão duro que a gente comia, o molho de tomate com pão duro, a gente se alimentou muito com essa comida. Ou seja, você menina, você estava observando aquilo, né? E eu, 30, 40 anos depois, eu faço até hoje do mesmo jeito. Eu, quando chego da feira, porque eu fui estudar, tem uma coisa que me incomodava quando eu estava fazendo as oficinas no Mais Vida nos Morros. Eu digo, como é que eu vou dizer às pessoas que ela pode e deve comer cascas e talos, se muitas vezes ela não tem condições de comprar uma comida orgânica? E eu tinha que ter uma resposta para isso. Então eu fui pesquisar artigo científico e eu vi que tinha uma forma dela se alimentar diferente. Hoje, se você colocar, como eu faço até hoje, tudo que eu compro, que quando a gente não pode comer orgânico, tudo que eu compro em feiras livres, em supermercado, né, os perecíveis, eu coloco até hoje numa bacia com água sanitária. Para cada litro de água, eu coloco uma colher de sopa de água sanitária, deixo 20 minutos, porque a bactéria só é morta a partir de 15 minutos, mas acima de 20 minutos, ela pode entrar dentro do alimento, então não pode passar de 20 minutos, exatamente 20 minutos, e o que acrescenta para tirar o agrotóxico daquela fruta, verdura e legume? Bicarbonato de sódio. Olha aí. O bicarbonato é para a vida. O bicarbonato tira 80%, 90% do agrotóxico que vem naquela fruta, verdura, legume que não é orgânico. Então, quando eu vou dar minhas oficinas, eu digo, olha, não precisa. Muitas vezes a pessoa, né, não tem a condição, como assim, muitas vezes eu não tenho. Mas tem uma forma de você comer, não 100% sem agrotóxico, mas minimiza muito. E eu faço isso até hoje, lembrando da minha mãe, lembrando, porque eu nasci e cresci vendo isso, acho que apagou da memória, Sim. né? Fui ter meus filhos, né, mudei de vida, né, e fui fazer faculdade já depois dos 30 anos, e isso ficou enraizado. E hoje é a razão. A pergunta de um professor, isso veio à tona, porque ela foi procurar, né? Exato. E hoje é minha razão de vida. Eu não sei fazer outra coisa. Eu respiro isso 24 horas, eu estudo isso 24 horas, tanto a gastronomia como a sustentabilidade. Porque, assim, você vai falar de sustentabilidade, quem é que hoje fala do não desperdício de comida voltado para a sustentabilidade? Que é difícil. 50% de tudo que vai para os aterros sanitários é comida, que contamina o meio ambiente, que gera aquele chorume, que torna o solo infértil, que contamina o nosso planeta. Uhum. Enfim. Eu vou lhe dar um lencinho para você se recompor das suas lágrimas. Ressignificar as dores, Totalmente. né? E Sim, que legal sim. que tudo isso foi ressignificado. Você compreendeu, porque é sempre bom. Veja, é muito difícil, porque naturalmente a gente tende a apagar as coisas da memória, né? Especialmente as coisas mais doídas. Sim. É uma questão de sobrevivência, É né? O verdade. cérebro diz, ó, Nosso apaga próprio aqui. corpo encontra os mecanismos. Isso, é um sistema de autodefesa. Mas que legal que você teve a oportunidade de revisitar as suas memórias, Sim. mesmo sofridas, doídas. Mas que coisa linda é você dizer, tá, aquilo ali faz parte da minha história, mas o que eu faço daqui para frente é responsabilidade minha. Com certeza. E você pegou tudo aquilo e disse, compreendo, dói, mas daqui para frente quem faz sou eu. E aí essa tua mudança é que é essa grande serventia para a humanidade. Ai, Deixa eu pegar obrigada. aqui a nossa secretária Isabela de Rodão, a Angélica, ela conseguiu unir esse empreendedorismo, o impacto social, por meio dos projetos dela, dentre eles o Ângulo das Artes. Isabela, você acredita que cada vez mais mulheres têm buscado os negócios que vão além desse lucro que a gente quer, logicamente a gente vive para pagar as contas também, e trazem um propósito social? Acredito. Tem uma coisa que a gente precisa, eu acho que nós mulheres temos um desafio aí. E aí, escutando a Angélica, a gente vê que esse desafio está posto para ela também, veja. A gente precisa sair desse campo exclusivo do propósito. Sim. Porque nós mulheres fomos educadas o trabalho do cuidado. A economia do cuidado fala disso, né? É a única economia do mundo que movimenta bilhões, trilhões, né? Inclusive, em alguns países elas chegam a ser superiores ao PIB do país, como é o caso do Brasil, em alguns aspectos,
mas não é valorizado. E por que eu faço esse recorte? Porque como nós fomos educadas para cuidar, para o servir, a gente não foi educada para lidar com dinheiro. Porque quem cuida não cobra. Você tem que fazer por favor. Você tem que fazer porque é da natureza da mulher. Então vamos cuidar. Que é da sua essência. Que é da essência. A gente até meio que romantiza. Romantiza. Né? E que coisa feia uma mulher cobrar para cuidar, né? Ou então cobrar demais, caro demais. E isso é muito ruim para a gente. Porque saiu dessa esfera prática e objetiva de que a gente também paga boleto. Né? Porque como a gente foi educada para cuidar, então para que cobrar? E aí é legal a gente escutar esse relato de Angélica e até nesse recorte quando ela diz assim, olha, mas o angu precisa sobreviver, então eu tenho que vender, eu tenho que fazer. Então tá lá o restaurante, é o bistrô, é dentro da minha casa, é com meus filhos, mas a gente tem que fazer daquilo ali lucro. Isso. E aí entra um recorte muito objetivo que nós estamos em processo de construção. Por que nós continuamos sendo ainda majoritariamente as que menos recebem dentro do ambiente de trabalho, quando muitas e muitas vezes executamos a mesma função que os homens? A gente, tantas e tantas vezes, nós temos uma formação superior à dos homens e ainda assim nós recebemos menos. Por que nossas vozes não são tão ouvidas como é ouvida a voz de um homem? Quando o homem pega um microfone para falar, ou um chefe de determinado setor, de departamento, ou até mesmo uma autoridade masculina, ele tem uma voz empoderada, forte, respeitada. Quando é uma mulher que tenta ocupar esse mesmo espaço, impor sua voz, suas colocações, ela é logo taxada de que chata, encrenqueira, e não sei o que, ela é muito chata, que mulher cabulosa. Não, o cara é exigente, a gente é chata. Então, tudo isso vai trazendo a gente para um campo que tira o ambiente do lucro, que tira o ambiente do cobrar. Então, atrelar o empreendedorismo com todo esse potencial que nós mulheres temos, cada veja, essa aqui está falando de comida. Tem outra que é aqui a gente lida, por exemplo, com as nossas feiras do Prodarte, com as artesãs que fazem peças lindas de branco. Aqui mesmo, inclusive, eu estou com uma peça maravilhosa feita. É madeira e corda, né? Então, vê, coisa mais linda, simples. É uma grande mulher que faz isso aqui, né? Mas, ou seja, as potências desenvolvidas em todas nós estão aí para serem jogadas para o mundo, para o universo, né? Cada luzinha, nós somos uma célula de um organismo que tem trilhões de células, somos nós no planeta. Só que a gente precisa também ensinar essa mulher a ganhar dinheiro. E que não é feio e que não é errado. Que não é feio, porque a gente foi educada assim, dinheiro é sujo. Isso. Lá lavar a mão, que dinheiro dinheiro não é sujo. Traz felicidade. Dinheiro não traz gente, felicidade. Comigo traz. Caramba, que não traz felicidade. Felicidade maior do mundo que a gente pagar as contas da gente. Do que ver o filho da gente indo para um colégio melhor. É isso. E pagar nossas contas sem precisar pedir ajuda. Porque, por exemplo, no recorte do nosso 8 de março aqui, né? Veja, falar de independência da mulher... É essa mulher que ganha o dinheiro dela e que diz assim, eu estou aqui casada porque eu estou bem, estou feliz, mas não dependo dele. Caramba, a mulher que todo mês tem que pedir dinheiro ao marido para comprar absorvente porque ficou menstruada. Isso é independência? Não é. Isso é dependência absoluta. Então, o quanto de mulher que vive em situação de violência e que não pode sair do ambiente que ela está, porque ela não tem como sobreviver com os filhos em outro lugar que não seja dependendo deste homem agressor. Então, é sobre isso, sabe? A gente precisa, dentro do processo de empreendedorismo, estimular essa mulher cada vez mais a jogar seus talentos, mas ensiná-la, acima de tudo, a ganhar dinheiro com o que ela faz. Esse dinheiro é digno. Nós, mulheres, merecemos ser bem remuneradas. Isso não é feio. Nós, mulheres, merecemos ser ouvidas, escutadas, aplaudidas, reconhecidas na nossa potência. Não necessariamente estou concorrendo com o homem, não, caramba, tenho meu espaço. Agora, não me bote um olhar diferente do que você bota para o homem. Isso é que é triste, né? Então, é sobre isso, empreender. É cansativo, mas é desafiador. É isso. É hora do Amostrado Explica, especial Dia Internacional da Mulher, falando sobre empreendedorismo feminino, sobre independência, oportunidades. Cada vez mais as mulheres estão abrindo seus próprios negócios, fazendo a diferença na vida delas e no mundo também. Então, se você, mulher e homem, quer empreender, aqui vão 3 dicas. Planeje seu próprio negócio, conheça seu público. 2. Busque capacitação e aproveite cursos gratuitos. Tem centenas, dezenas por aí. A gente já falou muito sobre isso aqui no nosso Recife Amostrado. E 3, crie uma rede de apoio com outras mulheres empreendedoras. Isso fortalece a você e a elas também. Empreender é desafiador, mas com preparo e determinação,
tudo é possível. Vamos então voltar a conversar com Isabela de Roldão e Angélica Nobre, o nosso Recife Amostrado. E é justamente você, Angélica, sendo uma mulher empreendedora, educadora. Vamos falar desses desafios que você encontrou para ocupar esse espaço que você ocupa, ou esses espaços, e desenvolver os seus projetos. Nossa, a secretária falando, estava passando outro filme para mim, que é assim, eu corroboro com tudo que a Isabela falou. Por quê? Veja, tudo isso está acontecendo na prática na minha vida, e eu estava recém-separada. Eu sou divorciada há 5 anos. Eu tive que ressignificar a minha vida, eu tive de fazer, né, uma paixão que eu já tinha, né, que era um lado social, e hoje eu empreendo e é minha fonte de renda, minha e dos meus filhos. Então, é muito, assim, eu digo que é Mastercard, não tem preço. É muito, olha, tem um outro sabor, tem um outro gosto. Você ter o seu próprio dinheiro, você, embora eu tenha, assim, sempre trabalhei na vida, mas você ter o seu dinheiro, você dizer, olha, eu vou para ali, eu amo dançar, minha terapia é dançar. Então, assim, eu vou hoje dançar, porque eu tenho dinheiro do carro para pagar, do Uber para pagar, eu vou entrar lá, eu vou pagar, eu não dependo de ninguém para pagar para mim, eu vou comer o que eu quero, eu vou vestir aquela roupa que eu tenho vontade de comprar, eu vou comer aquela comida simples, pronto, uma coisa que eu não tinha o prazer de fazer com meus filhos e hoje eu faço. A gente se dá o luxo de 15 dias, uma vez por mês, mas a gente se programa para conhecer um lugar diferente e comer uma comida diferente. Não quer dizer que essa comida é mais cara ou mais barata. Muitas vezes é um cachorro quente naquele... Mas é o diferente, mas vocês estão se abrindo essa possibilidade. E é uma coisa simples que a gente não se dava esse prazer, se dá o luxo. Esse luxo, né, não é um luxo, é uma necessidade, porque a gente se enriquece com aquilo que a gente gosta de fazer, que é a comida, né? Conhece empreendedores, conhece os lugares diferentes, mas era uma coisa simples que a gente não conseguia fazer. A gente até hoje trabalha muito, luta muito, corre muito atrás, mas aquele dinheiro que a gente recebe do nosso trabalho, porque a gente empreende, tem um outro sabor. Tem um outro sabor, e principalmente como mulher. Né? Porque você ter o seu dinheiro, não dependo de ninguém. É fácil? Não é. Não é fácil. Você muitas vezes é assim, né? Eu como mãe, principalmente, né? Que a gente vê, né? Ainda como mãe, né? O pilar da casa, assim, eu vejo meus filhos se inspiram em mim, tem a mim como referência, não é? Não quer dizer que eu não sou falha. Eu sou falha e tenho defeitos, né? Como todas nós temos, mas com aquilo que, primeiramente Deus, a gente se esforça, a gente luta, a gente hoje também tem uma responsabilidade maior, mas aquele esmero, aquele carinho, aquela dedicação que a gente tem, e o fruto disso vem de forma financeira, que é muito bom, que é maravilhoso, que é o reconhecimento mínimo por tudo, vou dizer assim, na linguagem periférica, pelos corres que a gente faz na vida, né? É gratificante demais, é gratificante você chegar lá e eu quero comprar aquele perfume. Eu posso me dar, eu vou comprar aquele perfume. O dinheiro é meu e eu compro. Exatamente, é sobre isso. Tem autorização. E nesse, né, no Dia da Mulher, a gente falar isso, poxa, a gente se reconhece. A gente, assim, eu nunca me foi tão propícia uma frase, assim, a gente merece o menos que isso, a gente merece mais do que isso. Claro. Então, a gente não é para estar aceitando qualquer coisa, se submetendo a qualquer coisa. A gente paga um preço, porque a gente trabalha muito, corre muito, abre mão de muita coisa, mas o retorno vale a pena. O retorno vale a pena. Isso com o princípio de não passar por cima de ninguém, não prejudicar ninguém, e a gente tendo o nosso trabalho, correndo atrás, o nosso esforço. Nossa, bom demais. Coisa mais linda, é sobre isso. É a gente entender que menos do que isso a gente não quer. Isso, não quer. Vocês duas têm algo em comum, que é levar outras. Estar junto, né? Tanto Isabela no discurso, no conceito e na prática, quanto a Angélica. E aí, já que estamos no Dia Internacional da Mulher, o que vocês trazem para a gente aqui do Recife Amostrado de exemplos dessa
construção coletiva, o desse segurar na mão e dizer assim, olha, gente, a gente teve aqui recentemente uma empreendedora que disse, eu maquiei e penteei uma mulher e naquele dia ela estava indo assinar o divórcio dela. Uau. E aí, né, quando eu perguntei, o que é que mais surpreendente aconteceu no teu dia a dia, no teu trabalho, né? Ela trabalha com estética. A Renata Cecília. E ela disse, eu fiz aqui uma maquiagem, um cabelo para uma mulher, e ela estava no dia do divórcio dela, e quando ela chegou lá na hora de assinar o papel, o marido disse, não vou assinar, eu quero voltar para você, me reconsidere, aquela coisa toda, né? Então, um exemplo, eu queria que vocês trouxessem um exemplo nessa trajetória de vocês de caminhar com outras mulheres, de levar para cima e de levar junto. E aí? Lembrem aí de algo que alguém tenha dito para você, Angélica, e para você, Isabela, que você tenha visto, tenha dito, nossa, surpreendeu, aconteceu isso aqui, eu estou muito feliz por ser mulher e por ajudar a uma outra mulher. Eu não dou detalhes, mas eu procuro levar, principalmente quando eu vou ou dar uma pequena receita, uma oficina de 2 horas que seja para mulheres. Quando eu vejo, pode ser 1, pode ser 20, pode ser 30, mas eu procuro, de maneira subliminar, levar um pouquinho da minha história para que elas reflitam. Numa receita que eu vou dar, enquanto eu estou mexendo aquela receita, fazendo, produzindo, eu dou, assim, pontualmente, algo sobre a minha vida, ou eu falo de empoderamento feminino, ou eu falo de coisas que aconteceram na minha vida e creia, a maioria delas dizem, ou eu já passei por isso, ou eu passo, ou eu já vi um parente passando. Então, a gastronomia para mim e a minha história de vida que me levou a estar aqui hoje, eu trago como inspiração para a mudança na vida das mulheres, de maneira muitas vezes subliminar. Muitas vezes situações que aconteceram na minha vida, eu não tinha ciência que aconteceu na minha vida, eu não tinha ciência daquilo, porque eu nunca tinha ouvido falar naquilo. E fez virar uma chave em mim e fez mudar meu comportamento e mudar as ações e atitudes que me levaram aqui hoje. E muitas vezes aquelas mulheres passam por situações que elas acham comum, mas não são. Naturalizam. E elas ficam. Aí, quando eu falo, muitas vezes, quando eu vejo assim, e eu estou naquele meio, são mulheres de periferia que passam situações que elas acham que é normal, que grito é normal, que violência. Mas ele não bateu em mim. Mas o teu psicológico está destruído. Isso, o teu psicológico está destruído. São mulheres que aquilo que elas carregam, o que foram imputadas nela, elas já estão transferindo para o filho. Que lá onde eu moro, eu tenho 2 escolas de esquina. Eu tenho uma escola de ensino da prefeitura, ensino fundamental, embaixo da minha casa, junto da PAI, e uma em cima. Eu vejo muitas vezes a conversa de mulheres que transitam na escadaria que eu moro. Então, eu só por estar ali sentada, que separa o muro, eu vejo os relatos de muitas delas, sabe? E é muito difícil. Eu não posso abraçar o mundo, mas quando eu tenho uma oportunidade, quando eu vejo um grupo de mulheres, aí eu digo, é aqui. Eu tenho que, pelo menos, sabe, o que me cabe e o que dá também. Às vezes não dá. Às vezes não dá. Às vezes até a religião interfere. Eu não posso falar de certos assuntos que abalam, né, a estrutura familiar que muitas vezes está destruída e maquiada por uma religião. Muitas vezes. Então eu tenho que ter muito cuidado e muito critério onde é que eu vou falar, para quem eu vou falar e como eu vou falar. Mas no que me cabe, o mínimo para eu falar. E faço. E eu faço com muito orgulho, com muito prazer. E termina fazendo diferença na vida dessas mulheres. Porque no final, vem no mínimo 2, 3, 4, 5 falar comigo. Particularmente, eu deixo meu cartão e muitas vêm falar comigo, particularmente, eu sofri isso. Eu passei por isso, eu me vi na sua história. Muitas vezes é uma coisa banal. Eu falei da minha história, da minha infância. Eu estava numa palestra, eu estava dando uma oficina na Várzea, né, até pelo Porto Social.
Eu estava dando uma oficina na Várzea, eu acho que foi outubro, novembro do ano passado. Aí eu falei da minha infância, que eu não tinha, né, o que comer. Eu comi, né, a história que eu contei para vocês. Foi umas 3 mulheres, eu também não tinha o que comer. Então elas se viram naquilo, na minha história, né? E queira quer não, inspira, né, a mudança. Quando vem que você superou, eu também posso. Né? Isso. É um aí eu costumo fazer isso, sabe? Não é todas as vezes mas que eu consigo. Ótimo isso. Mas eu costumo fazer isso. E você, secretária Isabela de Roldão? Eu me lembro de uma... Primeiro, só fazendo um parêntese aqui nessa história aqui que a Angélica toca. Veja, eu acredito muito que nós, de forma geral, todas as pessoas do mundo, nós causamos impactos no entorno. Se eu acredito que toda ação gera uma reação, isso é física, né? Toda ação gera uma reação. Eu preciso escolher que reação eu quero receber em troca a partir da minha ação. Ou seja, conscientemente, que ação minha eu vou ter para que tenha uma reação positiva. É feita a história da pedrinha jogada numa água parada. Você joga a pedrinha, ela vai às ondinhas, até você perder de vista, mas as ondinhas estão ali formadas. Ou seja, você está impactando o entorno sem nem perceber. E aí essa coisa da fala tem muito disso, né? Como a gente se conecta com coisas do dia a dia, do cotidiano, que estão, na grandíssima maioria das vezes, postas em águas mornas, em águas calmas, como da normalidade. A economia do cuidado é uma, né? Disseram a vida toda que nós temos a obrigação de cuidar e ninguém nunca se questionou a respeito disso. A gente simplesmente cuidou e cuida. A gente cuida da sogra, do sogro, da mãe, da avó, da tia. Se o menino adoece, se o sobrinho adoece, imediatamente as mulheres se acionam no processo do cuidado, como se os homens não pudessem cuidar. Então, assim, naturalizou-se. E isso vem a naturalização do sofrimento, da dor, da violência, né? Quando você fala coisa do psicológico, para mim, uma das grandes evoluções da Lei Maria da Penha foi ter trazido a violência psicológica para dentro do processo de violência, tipificado como violência. Isso. Porque a violência que me deixa com o olho roxo, ela é visivelmente perceptível. Mas a violência que me destrói na minha potência do ser mulher... Mina sua autoestima. Mina minha energia de vida. E eu não consigo sair daquela bolha, porque, afinal de contas, eu sou péssima. Né? Eu estou escutando aquela pessoa... Todo dia dizendo que coisa péssima, queimou o feijão de novo, tu não sabe fazer nenhum feijão, tu não sabe cuidar do menino, não sabe fazer uma conta, não ganha dinheiro, não sustenta a casa. Como se esse homem, para sair, para sustentar a casa, entre aspas, né? Pagar as contas da casa, entre aspas, não tivesse um suporte de uma mulher que está segurando a onda em casa. Porque toda vez que esse homem sai de casa, essa mulher fica em casa, alguém está cozinhando, alguém está cuidando das crianças, alguém está passando, alguém está limpando, alguém está lavando. Ou seja, existe todo um suporte no ambiente doméstico para que ele saia, brilhe, ganhe dinheiro e cresça profissionalmente. E a gente está nesse aparato do doméstico, que hoje, nos últimos anos, nos últimos 50 anos, vem atrelado com essa mulher que também sai para trabalhar, que não ganha a mesma coisa que ele, mas que suporta toda a carga de trabalho doméstico, que não é remunerado e nem reconhecido. Isso. Porque eu digo que a natureza, Deus nos fez exclusivamente como obrigação nossa é gestar, parir e amamentar. No mais, botar o menino para dormir, botar o menino para arrotar, dar banho no menino, qualquer pessoa pode fazer, inclusive, principalmente o pai da criança. Exato. Mas ficou para a gente também isso. Mas aí, trazendo um recorte que, escutando a Angélica falar, e na sua provocação, Lina, que eu fiquei aqui pensando o que foi. Eu me lembro, eu era vereadora à época, na gestão de Geraldo, a primeira gestão de Geraldo Júlio, você estava lá. Sim. Se não me falha a memória, aquilo foi 2013. Teve uma pesquisa feita nacionalmente, e eu me lembro das capas de jornal. A pergunta era: a mulher dá causa ao estupro? E eu me lembro que era exatamente no Dia Internacional da Mulher, se não me falha a memória, de 2013, letras garrafais nos 3 jornais de Pernambuco, dizendo 75% dos brasileiros e brasileiras acreditam que as mulheres dão causa ao estupro, pela roupa que veste, pela forma de comportamento, de sentado, não sei o quê. E eu me lembro demais disso. E a gente fez uma mobilização na Câmara de Vereadores e Vereadoras, e meu gabinete todo, a gente passou uma semana indo trabalhar de saia. E não era saião no pé, não. Era saia, no tamanho que você quisesse usar. E a gente fez, todo mundo, e a gente tem uma foto, inclusive nesse dia, então, que teve, eu acho que, se não me falha a memória, alguma ação com essa temática de Internacional da Mulher, já estou em dúvida se foi 2014, porque 2013 eu me lembro que foi um evento maior. Foi no auditório da Prefeitura, 15º andar, e eu fui de saia.
E fiquei em pé, porque a gente sentava na mesa ali em cima, eu me levantei e falei em pé, disse, estou de saia. E não é a roupa que eu visto que dá causa ao estupro, que nada justifica esse tipo de violência. E fiz uma fala muito forte sobre isso. E era um evento para as servidoras da prefeitura. No final, veio uma menina jovem falar comigo. E ela chegou junto de mim. Eu estava descendo do palco e ela disse, vereadora, queria lhe agradecer pela fala que você fez e dizer a você que eu fui estuprada. Caramba. Menina, eu fiquei assim, eu chego e me emociono. Porque quando ela disse a mim, eu fui estuprada e eu não dei causa para ser estuprada. Aquilo mexeu comigo de uma maneira tão forte. É quando a gente percebe, porque veja, a dor de uma é a dor de todas. Todas as vezes que eu leio um relato, tem coisa que eu não consigo ler, minha gente. A brutalidade das violências cometidas contra nossos corpos é assim, de enfiar facas dentro do nosso coração. Então, quando essa menina me disse isso, eu disse, Senhor, e eu me sinto muito usada como instrumento mesmo, sabe? De Deus, para determinados posicionamentos. E ali eu estava muito enfática, né, de que nós não damos causa. Eu me lembro do estupro cometido por Mike Tyson, no auge da carreira dele. E eu me lembro das mulheres mais velhas, que eu era ali adolescente, comentando, mas também o que é que uma mulher vai fazer no apartamento de um homem solteiro de madrugada? Cara, ela pode querer namorar com ele e na hora ela dizer, não quero mais sexo. Isso. Acabou, não estou mais afim, morguei, quero ir embora. E ela não é obrigada a fazer sexo com esse cara. Então, assim, nós não damos causa à violência que somos acometidas. Nossa competência não dá causa a não sermos contratadas e não termos melhores salários. O que, infelizmente, continua dando causa a todos os tipos de violência e de preconceito é o nosso gênero, é o ser mulher. Isso continua massivamente causa, que diz que é o preconceito mais antigo da humanidade. É o preconceito contra as mulheres. Né? Afinal de contas, nós aqui, se um homem tem sucesso no casamento, top para no casamento não, na vida profissional, esse cara é brilhante. Se ele fracassa na vida profissional, a culpa é da mulher. Também foi casar com aquela mulher, vê, se ele casasse com outra mulher, ele ia estar muito melhor, mas casou com aquela. Se o cara é agressivo, é porque a mulher dá causa para agressão. Quer dizer, se é estupro, nós damos causa ao estupro. A gente está terminando o carnaval agora no Não é Não, reafirmando, Recife foi a primeira cidade no Brasil a assinar a legislar sobre o protocolo Violeta, onde ainda hoje muitas pessoas questionam se aquele jogador de futebol que cometeu o estupro contra aquela menina lá em Barcelona, não, mas também o que é que ela vai fazer no banheiro com ele? Ela queria, cara, ela podia querer até a porta fechar. Quando a porta fechou, ela disse, não quero mais. E não é não. Né? Até um dia desse, nós não podíamos transitar livremente no carnaval, porque nós éramos cercadas por uma rodinha de homens que nos beijava a força. E se a gente dizia não, ela está fazendo charme, ela quer. Cara, não é não. É carnaval. É carnaval, então pode tudo. Não pode, isso não é brincadeira. Eu digo sempre, veja, os homens quando andam na rua, eles têm medo do assalto, de perder o celular. Nós temos medo pela nossa dignidade, pelas violências. De perder a vida, porque eles cometem violência contra a nossa vida, contra nossos corpos, nossa dignidade. Então é sobre isso, sabe? Então eu acho que eu estou super feliz e me emocionei também agora, escutando você me emociona, me relembrando essas dores que nós mulheres vivemos no nosso cotidiano, do preconceito, né, da não aceitação. É meu jeito de ser. É meu jeito de falar, é meu jeito de vestir. Por que é que eu tenho que me vestir feito um homem para ser selecionada, por exemplo, numa entrevista de emprego? Até um dia, essas mulheres, para ir para entrevista de emprego, elas tinham que prender o cabelo, fazer um coque. Para ser profissional. Para ser profissional, tinha que vestir um terno, se vestir feito homem. Faltava pouco botar uma gravata. Cara, não é sobre isso. Não pode batom vermelho. Não pode batom vermelho, não é sobre isso, né? É sobre você ser quem você é. Sim. E esse espaço da humanidade cabe cada célula desse organismo para formar esse todo, né? É uma emoção. Eita, tá vendo? Eu não disse a vocês dois que o programa ia ser arretado. Além de amostrado, ia ser arretado. É sobre isso. É sobre isso. Angélica Nobre, do Angu das Artes, do Bistrô do Céu. Angélica Nobre, muito obrigada por você estar aqui com a gente no Dia das Mulheres, no Dia Internacional da Mulher. E dê aí os caminhos para as pessoas te encontrarem. Ai, tudo. Tudo e todos e tudo que tem direito. É uma honra para mim, né? Muito obrigada pelo convite, por estar aqui, né? Eu, assim, tenho uma satisfação, não só de contar um pouquinho da minha vida, né? E de uma forma ou de outra, mesmo que indiretamente, tocar de alguma forma
né, no coração das pessoas em geral, né? Porque, enfim, é o que eu faço, é o que eu respiro, né? A gastronomia é a minha vida. Faço com muito amor, muita paixão e uso essa ferramenta para transformar a vida das pessoas, né, à medida que for possível, e eu faço com muito amor, muito carinho. E quem quiser ou falar comigo, ou pegar uma receita sustentável, ou saber onde é o Bistrô do Alto, né? Tem nas redes sociais, a gente usa o Instagram, tem o meu empreendimento, que é Angu, ANGU, que é Angu, que é a comida nordestina brasileira, que é de fubá e água, Angu das Artes, que é o Instagram, né? E tem do empreendimento familiar, que é Bistrô do Alto Oficial. Do Alto e Oficial. Também e tem também o WhatsApp, quem quiser falar comigo, pegar sugestão, fazer convite também, estou à disposição, tá certo? Que eu posso deixar aqui o celular, o número? Pode, claro. Pronto. É 819, né? 9101-7900. Linda, 7900. maravilhosa. Isabela, Contratem para dar cursos, formações, ela é maravilhosa. Isabela de Rodão, mais uma vez, muito obrigada, secretária, pela sua força, pela sua energia, pelos seus exemplos, pelos seus conceitos, por tudo que movimenta você. E a gente não poderia terminar tão bem o nosso programa especial, o Recife Amostrado, 8 de março. A gente volta numa próxima edição, sempre com outra mulher arretada, o homem arretado, aqui, né, no melhor sentido nordestinês da palavra, com a produção e redação do Emerson Saboia, trabalhos técnicos de Edmilson Rufino e a participação de todos vocês, seja pela internet, seja pelo áudio. Uma próxima, a gente se encontra.